pra você ter uma ideia, pagava-se mal. Acredito. Eu fui ganhar no Flamengo menos do que no jornal. Aí em 2004, final de 2004, acabou a temporada, aí vem aquela parte de férias, né? Você tem que arrumar matéria. Aí eu ligo para um dirigente do Flamengo, Gerson Biscotto. Gerson Biscotto, porra. Era então o vice-presidente de futebol do Flamengo. Caraca, o Gerson ele foi vice-presidente de futebol do Flamengo? Foi. Ele morava no meu Aí condomínio. eu liguei para ele, por a matéria, comecei a perguntar, ele falou, olha só, eu não vou te responder nenhuma pergunta agora, eu preciso que você venha aqui, na Gávea. Aí eu falei, bom, vai me dar uma bomba, né? Tem uma notícia espetacular. Fui. Lá. Saiu do Flamengo? Saí do jornal, tava no centro da cidade. Saí, fui pra lá. Fui pra lá. Aí ele falou só, é o seguinte, eu quero que você seja assessor de imprensa do Flamengo. Aí eu olhei pra ele. Falei, mas como é que vai ser isso? Eu vim aqui pra te entrevistar. Não sei o que, então. Aí eu falei, não, eu tenho que pensar nisso, fez a proposta, mas eu preciso voltar na redação e me desvincular da cobertura, por uma questão de ética. É isso aí. E aí, era um momento em que eu vivia a seguinte situação. O que eu pensava? Eu nunca tive a intenção de fazer carreira em clube de futebol, como assessor de imprensa, como, sei lá, diretor de comunicação, o que seja. Hoje, os clubes de futebol têm setores de comunicação enormes, são quase empresas dentro. O Flamengo deve ter uma quantidade grande de pessoas trabalhando ou terceirizadas, com TV, com redes sociais, com internet, enfim, com assessoria do futebol propriamente dita. Na época, o Flamengo tinha a saudosa Marilene Dabos, que era diretora de comunicação, que cuidava da presidência, tinha uma funcionária que era uma ótima pessoa também, a Adriana Garavalha, cuidava dos esportes olímpicos, e um assessor no futebol, uma pessoa responsável por tudo que acontecesse no futebol. Você imagina a loucura. Os jogadores era cada um por si, tu falava com quem tu quisesse, quando tu quisesse, onde tu quisesse, não tinha que dar satisfação. Mas aí o que eu pensei? Eu não tenho intenção de seguir essa carreira, mas eu já pensava assim, se algum clube me chamasse, eu pensaria em ir. Porque para mim era uma chance de 1 ou 2 anos depois voltar ao meu trabalho anterior mais preparado, conhecendo a realidade por dentro. Maravilhoso. Então, para você ter uma ideia, pagava-se mal. Acredito. Eu fui ganhar no Flamengo menos do que no jornal. E tu foi. E resolvi ir como um investimento de carreira. Ah, não, a cada 4 meses, assim, né? É porque eu ia receber em dia, sim. É porque o mês lá tem 4 meses. Na época, a situação era, o Flamengo tinha o patrocínio da Petrobras, que como o Flamengo não conseguia manter em dia as certidões negativas de débito, ele não podia receber o patrocínio estatal. Isso aí. Aí, ou ele conseguia essa CND, e aí vinha todo o que estava atrasado de uma vez, ou uma ação do sindicato de funcionários de clubes assegurava o pagamento, liberação do dinheiro para pagamento de salário, e você aí recebia o salário. O fato é que meu plano inicial era ficar 1 ano a 2. Terminou 2005, e era uma época, assim, eu percebia muito claramente, o jornalista era um intruso dentro daquele meio. De verdade. Ainda mais você, no teu caso, que trabalhava, que foi Então, setorista. era uma relação muito estranha. Muito estranha. Para ser absorvido pelo sistema, pela atmosfera, era muito difícil. O Nogueirinha passou por isso antes de você. Isso. O que eu digo assim, eu conheci muita gente boa, eu aprendi muito sobre o futebol. Porque eu entrei em sala de dirigente quando estava tendo negociação com empresário, de saída, de chegada de jogador, de treinador. Eu vi muita coisa que a gente normalmente não veria. Foi um ótimo curso. Sob o ponto de vista pessoal, foram anos muito difíceis. Acredito. Porque você estava num lugar em que você não estava à vontade. Era aquela parada que você chegava, o assunto às vezes parava, ou então, vai ter uma reunião no vestiário, comissão técnica, tu pode entrar. Eu não vou. Porque vai vazar. E vão falar que fui eu. Eu não quero. E vazava sempre. Tudo vazava. Eu só ia ser... O Flamengo era uma peneira. Tu tá maluco, cara? Parece que alguém já tinha o WhatsApp naquela época. Tinha alguém que tinha que divulgava pro mundo inteiro. E depois de um certo tempo também, quando você precisava fazer algumas costuras com imprensa e tal, aí é a questão de você também ter humildade de reconhecer as suas limitações. Primeiro, eu não me sentia bem de divulgar algumas coisas que eu sabia que não eram verdade. Aquilo me violentava. Só te dei. Agora eu vou falar, não vou deixar você falar isso, não.
e por muitas das vezes queriam que fosse falado uma inverdade para a imprensa. Até pelos jogadores eu falo isso, porque já me foi pedido dessa forma e como eu me neguei a fazer, sofri represálias. Por favor. É isso. E eu desenvolvi até um método, eu dizia assim, o clube informou isso. Para não assumir a autoria, mas até você aprender isso demora um tempo. Eu fiz coisas das quais eu não me orgulho em alguns momentos, mas era muita pressão e eu jovem para aquilo, eu entrei com 28 para 29 anos. Né? E às vezes você dizer uma coisa em detrimento da função, porque te deram essa função de falar aquilo, porque tem que ser você a falar. O jogador tá vendo aquilo e sabe que aquilo não é verdade, aquilo pesa contra você na avaliação dos caras. Claro. Entendeu? E aí, chegou em 2006, eu tinha decidido que eu queria sair. 2006. Temporada de 2005, foi uma temporada dificílima do Flamengo. Aí eu já tava lá de novo. Em dado momento eu me convenci... Pra sofrer eu queria estar lá. Eu juro, em dado momento eu me convenci que o Flamengo ia cair, ia ser na hora que eu tivesse uma pessoa. Eu ia ter que cuidar disso. Vamos falar um pouquinho desse de 2005 que eu tava lá e do Joel. Aham. Como é que foi a tua experiência? Então, teve um jogo em São Januário com o Vasco. Puta merda, eu tava no banco desse jogo. Que o ônibus foi atacado na chegada, tinha o gás de pimenta, o vestiário fechado. Eu já sabia. Porra, Flamengo e Vasco em São Januário em 2005. E os dois ameaçados. Né? A tendência da merda é absurda. Bom, o fato é que quando o Flamengo perdeu aquele jogo, pra mim, eu olhava ali o cenário, eu não via saída. Assim, eu achava que o Flamengo ia cair. E o que surgia como grande adversário era o Coritiba na época, né? Que estava muito em queda. Sim. E o Flamengo foi jogar com o Coritiba na Ilha do Governador, aí já com o Joel, mas tomou 1-0 no início do jogo. Quando o Flamengo toma o gol, eu falei, isso não vai ter como virar. Acabou virando o jogo. Tal. Mas o primeiro jogo do Joel foi 2-2 com o Juventude. Com o Juventude lá fora. Mas pra mim o que ficou desse episódio é, sob o ponto de vista do meu trabalho, o quanto a assessoria de imprensa era um elemento estranho ao futebol. O Flamengo perde esse jogo pro Vasco em São Januário num sábado. No domingo tinha uma eleição. Eu não me lembro, acho que era um plebiscito do desarmamento, ou alguma coisa assim. Não era uma eleição, acho que para cargo público exatamente. Caraca, memória boa, irmão. Mas tinha uma eleição. O fato é que não tinha atividade no clube. Eu fui votar, voltei para casa. No dia seguinte, segunda-feira, reapresentação de manhã. Treino de manhã. Eu abro o jornal e tá lá. Treino? Não. Aí eu tô indo pro clube de manhã pro treino, abro o jornal. Joel é o novo técnico do Flamengo. Eu não sabia. Ou seja, mas o que eu tô fazendo aqui, né, cara? Passou isso pela tua cabeça? Eu quero trabalhar, eu tô aqui como profissional, para trabalhar. E eu passei a encarar aquilo apenas como, de fato, um curso de capacitação para entender o ambiente. E seguir. Em 2006 eu desci, e aí em 2005 foi isso. Aí teve um período bem difícil, pessoalmente, então, para mim, que era aquilo de jogava e ia pra Granja Comari. Pra Granja. Eu ia em casa durante muito tempo. Bem-vindo ao nosso mundo. Pois é. Welcome my world. Então, isso dá uma compreensão dessa realidade, assim, do que absurdo. Não, e não tem justificativa. Você tá dormindo com alguém que você não escolheu, né? Durante muito tempo. Porra, eu passei 3 anos dormindo com o Carlos Alberto. Então. Aí, ó. É o que eu falo. Eu dormia com o Sérgio Helt. O que tinha uma vantagem porque ele nunca tava dormindo, né? Ele tava sempre acordado. É isso aí. Tu ia dormir, ele tava acordado, tu acordava, ele tava acordado já. Eu costumava brincar, assim, eu falava até com a minha mulher, na época, minha ex-mulher. Não é bom, assim, não é legal. Assim. Se eu quisesse dormir toda noite com o Sérgio Helt, eu pedi ele namoro, eu não ia trabalhar. É diferente. Cara, e é isso também que a galera não, assim... Eu vivi isso muito tempo e nunca foi problema, mas é verdade, né? Você não escolheu estar ali. É a tua profissão, mas tu vai ter que estar... E essas paradas da Granja, em tempos de dificuldade, tinha que ficar, mas jogar, isso era pra fugir da pressão? Pra fugir da pressão. Cara, e o maior problema, se é que pode chamar isso de problema, é que deu certo. Deu certo. O Flamengo de 9 jogos tinha que ganhar 7. Ganhou. E ganhou. Se a minha memória não falha... eu vou esquecer de alguma coisa, mas o Flamengo empata com o Juventude. Tava 2-0 o Juventude, o Flamengo empata no final. Gol do Júnior, volante. Gol do Júnior, volante. Aí começa a arrancada, que é... O Flamengo ganha do Coritiba.
na Ilha do Governador, 2-1 de virada. O Flamengo viaja, ganha do Palmeiras no então Parque Antártica. Então, Parque Antártica. Gol do Tigre Ramírez. Gol do Tigre. Aí joga com. Volta de ônibus pra Volta Tigre Redonda. Outro que era uma chaminé da porra, gostava do cigarrinho. Aí joga com o Botafogo, ganha de virada com -1. Um a menos. Aí já são 3 vitórias e um empate. Vem pro Rio, ganha do Fortaleza, na época do Fortaleza do Espinosa. Sim, Angelim jogava no Angelim, Fortaleza. isso. Ganhou. Aí já são Caraca. 5 jogos. O derradeiro acho que foi lá o Paraná. O Paysandu, que não... O Paysandu foi o último, mas o derradeiro porque a gente já saiu, já não tinha mais chance de cair no sexto jogo. Então, teve o Paraná, Isso. teve o Paysandu, que era o último jogo, aí são 7. Aí tem 2 jogos que estão me fugindo. Também é demais, né? Aí é demais pedir pra gente ir há 20 anos atrás, 18 anos Mas atrás. foi um ano, e o Flamengo teve... O Flamengo começou com Júlio César Leal de treinador, foram 4 jogos. Entrou o Cuca na primeira passagem dele no Flamengo. Andrade com uma curta integridade. Celso Roth ficou um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. Andrade como efetivo. Joel Santana. Olha a quantidade de mudança de treinador no ano. 5 ou 6. E o Joel vem, assim, bem característico do Joel, e mais do que qualquer esquema de jogo, ele muda o ambiente. Uhum. A gente tá falando do Diniz aqui agora, que antes constrói o ambiente para depois transferir. Pra tu ver que isso faz muita diferença. Quando a gente, pra quem não sabe, a gente tem uma agência de gestão de carreiras aqui, uma hold, né, bandido? E a gente, às vezes, administrava clubes e ia escolher treinador. Eu falava, cara, a primeira coisa a gente tem que achar um cara persuasivo. Achar um cara que consiga transmitir a ideia dele de forma concisa e os caras abracem. Porque não adianta nada eu ser bom pra caramba e eu não conseguir fazer você acreditar no que eu quero que você faça. E o Joel conseguia fazer isso do jeito dele, o Diniz tem o jeito dele, cada um do seu jeito. Uhum. Do seu jeito. Mas os caras são convincentes e a galera faz o que esses caras querem. Porque não adianta nada se o cara for tecnicamente maravilhoso e não tem esse poder de persuasão. E aí, sim, o Flamengo salvou, entrou em 2006, eu decidi que eu ia sair. Só que vocês ganham a Copa do Brasil. Isso. Aí eu falei, vou esperar a Libertadores pra ver como é. É uma experiência que eu não tinha tido. Ah, tu ficou ainda pra Libertadores? Aí fiquei. Quando o Flamengo ganha, mas é eliminado pelo Defensor no Maracanã, o Flamengo tinha perdido 3-0 fora, ganha 2-0. Isso era início de 2007, primeiro semestre. Aí eu resolvi que eu ia sair. E aí, tanto que, olha, eu tava tanto inclinado a sair, que eu saí de um emprego, em tese, fixo. É verdade. Mesmo que não para um recebesse. trabalho de 3 meses na comunicação dos Jogos Pan-Americanos do Rio, 2007. Caraca. Saí sabendo que o contrato acabava no dia seguinte ao encerramento do PAN. Do PAN. E aí, de novo, dei muita sorte. No dia que eu estava assinando a rescisão do PAN, Caraca. me liga o editor do Globo me chamando para trabalhar lá.